Você vai ouvir agora o podcast Seafood Brasil. Um novo canal, um novo público e a mesma credibilidade. Toda segunda um novo episódio, com os maiores comunicadores do pescado no Brasil. Fábio Sussel, Ricardo Torres, Letícia Batiston, Thiago Bueno e Fabi Fonseca. Com o patrocínio de Frumar e Bom Porto. Olá, é uma satisfação ter você aqui em mais um podcast da Seafood Brasil. Eu sou Fábio Sussel, pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo. E me acompanha nesta entrevista César Calzavara, ele que é médico veterinário e consultor na área de pescado. O bate-papo de hoje é com Jun Sakamoto, ele que é chefe Sucimen e empresário. Jun, seja bem-vindo ao podcast da Seafood Brasil. Obrigado pelo convite, que as minhas percepções puder ajudar, eu fico honrado em poder compartilhar. Com certeza vai ajudar muito. Ô, João, a primeira pergunta é para quebrar um pouco o gelo aqui. Em que momento e como, na sua trajetória profissional ou até mesmo pessoal, que isso pode ter acontecido antes, né? O pescado cruza na sua vida? Bom, o pescado acho que cruzou na minha vida quando eu era muito moleque. Quando eu nasci. Japonês, né? Então não tem como, né? Meu pai eu acho que trouxe sardinha em casa. Eu sou de Presidente Prudente. Olha, né? só. Eu saí com 10 eu anos. sou acisense. Então, do Oeste Paulista, estamos juntos. Aí ele trazia sardinha para a gente comer. Quando eu era pequeno eu não gostava muito. Hoje eu amo sardinha, né? Sim. Mas eu acho que foi daí. Aí com 5 anos foi para o Japão, e aí você está comendo pescado a maior parte do tempo, né? Mas em Presidente Prudente você também come muita proteína animal. Sim, né? sim. E profissionalmente começou no primeiro restaurante que eu trabalhei em Nova York. Olha só. Mas era viagem de mochila, e o trabalho que eu consegui foi ajudante de cozinha. E lá eu comecei a aprender a limpar peixe. O primeiro peixe que eu aprendi a limpar foi o linguado. Olha só. O chefe um dia, no início, né, não me dava chance para nada, né? Assim, eu era tratado como uma mula, né? Teve um dia que ele jogou uma cuba na pia, e eu estava do lado, mas fiz um barulhão. Eu levei um susto e saí tremendo, né? Agora, não foi à toa que ele te deu um linguado, né? Não, então. Porque aí, assim, e agora? Não, aí, como é que foi, né? Assim, eu me dedicava muito, né? Aí, até um dia que aconteceu um acidente, era um sábado, eu estava com esfregão, e eu saí do corredor para entrar na cozinha, mudava o pé direito, e o esfregão bateu na placa de forro, e a placa caiu de cabeça, na cabeça do meu chefe, né, do chefe do restaurante. Começou a sangrar. Nossa, e chamou a ambulância, e ele foi embora. Segunda-feira eu já achei que ia ser extraditado dos Estados Unidos pelo crime, né, que eu cometi. Bem demitido, extraditado. Né? E ele não foi. Eu já cheguei morrendo de medo, e ele não foi. Eu falei, tá pior. Na terça-feira ele chegou com uma atadura na cabeça e tal. A primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar na frente dele e pedir desculpas. Olha aí. E eu morria de medo dele. Ele pegou no meu ombro, me levantou, falou assim: isso não é nada, isso é coisa de trabalho, não se preocupa. Foi quando ele me conquistou, que aquela dureza, aquela rigidez dele não era contra mim. Sim. Era o jeito de administrar a cozinha, né? Perfeito. Aí eu fiquei extremamente dedicado. Que interessante. E limpava o frango mais rápido do que todo mundo. Olha Quase só. ninguém limpava, né? Todo mundo que já sabia limpar já não limpava mais. Então eu limpava 2, 3 caixas de frango, mas queria fazer rápido. Tinha um cozinheiro novo que veio do Japão, né? 2 anos mais velho do que eu, e ele é responsável para ficar na Praça dos Yakitores. Tá? Mas ele era meio metidinho, assim, sabe? Meio chatinho e tal, né?
E um dia, o chefe chegou e falou assim para mim, né? Eu vou te ensinar a limpar linguado. Olha aí. Colocou 2 tábuas de corte, Uhum. né? Colocou 2 linguados, 2 facas, 2 debás. Faz como eu. Ele ia fazendo, eu ia fazendo. Aula mesmo. Na hora que eu terminei de limpar, eu vi ele impressionado Olha. com o jeito que eu limpei pela primeira vez, sabe? Então, ele realmente ficou impressionado. E a partir daí, a minha relação com ele mudou. Certo. Tem. E eu vou dizer, teve um fato antes, desculpa, eu sou meio prolixo, tá? Tudo bem. Teve um fato antes, que foi um outro sábado, dia de limpeza também, tá? Porque sábado o movimento sempre era mais fraco, tá? Porque a gente recebia muito corporativo. Aí o chefe começou a limpar o corredor e tinha uma prateleira. Colei nele, né? Porque todo mundo estava fazendo alguma coisa, colei nele e comecei a limpar também. Ali, tá. A última prateleira que estava no chão, ele tirou o saco de arroz e ele passou um pano. Tá. Eu fui lá e tirei a prateleira. Na hora que eu tirei a prateleira, tinha uma capa de gordura de 1,5 polegadas de altura, tá? Que nunca foi limpo, mas era uma placa. Certo. Tinha o formato de um rato nessa placa e o esqueleto branquinho, quer dizer, esse bicho tava lá anos. O chefe, quando viu aquilo, largou tudo, eu falei assim, você fez isso? Pegou e sumiu. Né? Eu falei assim, agora vou ter que limpar, né? Espátula, soda cáustica, sal, comecei, raspei tudo, lavei tudo, levei as placas lá na calçada, lavei, juro, terminou aquilo, eu podia lamber o chão. Olha aí. Aquele dia eu realmente conquistei ele. Aí foi definitivo. Aí, para ele trazer um linguado para eu limpar, foi um pulo. Interessante, Gil. Até aí não tem muito a ver com o consumo de pescado, mas tem a ver o quão isso foi importante para a sua carreira, que é uma carreira de sucesso dentro do segmento da proteína aquática, né? Ô, João, diversidade de espécies do litoral brasileiro. Oportunidade ou um problema? Problema. Por quê? Pobre. Você acha? Pobre. Pois ó. Você já foi no Tuskid? Não. Nas 4 estações? Não. Pobre quando você pega essa referência. Certo. Eu falo para os meus clientes, o que a gente mais se orgulha no nosso litoral? As praias. As praias. As praias, né? Praia para peixe é o quê? Péssimo. Deserto. Né? Quando você entra no mar, naquela praia maravilhosa, não tem nada. Como tem no Caribe e tal, não tem nada. Porque um bichinho ali, ele é alvo exposto. Vai na costa do Chile, onde se você pular, você vai se arranhar inteiro por causa dos corais e tudo mais. Além dos mexilhões. Não tem pedra, tem mexilhão, né? Tem mexilhão, tem ouriço. Né? A fauna é riquíssima. Por quê? Porque ele tem um ambiente próprio para isso. Certo. Então, a gente tem uma variedade pequena. Fora isso, a gente tem uma infraestrutura pesqueira pobre demais. Então, assim, tudo que se pescava ia para a frigideira. Agora que vai um pouco para restaurante japonês para consumo cru. E o consumo cru exige um nível de qualidade altíssimo. Você não está passando uma transformação térmica, onde você mata bactérias, né? Até verminose, né? Mas no caso de você comer ele cru, se não tiver impecável, você corre um risco. Considerável, né? Considerável. Infraestrutura pesqueira, esse é um assunto para César Calzavara. Realmente os barcos brasileiros, né, assim, mais de 90% a gente trabalha com pesca artesanal. Não que a pesca artesanal seja ruim, não que a gente tenha super problemas nos peixes do Brasil. Então, a gente tem bons peixes de boa qualidade e tal. A gente precisa muito melhorar a manipulação a bordo. Correto. E a gente precisa melhorar muito a manipulação pós-pesca, pós-desembarque.
Então a gente tem muito problema depois que o peixe sai do barco. Correto. Às vezes, existem diversas pescas aqui no Brasil, mas a gente tem algumas pescas, por exemplo, que o cara vai no barquinho de à vela, pesca e volta no mesmo dia. E o pescador, claro, precisaria fazer toda a manipulação, tal, mas às vezes ele não leva nem gelo. E aquilo ali, para ele, e realmente para ele, não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque o pescador come o peixe muito fresco. Então ele come o peixe assim que chega e no outro dia ele já vai pescar de novo, então não vai fazer diferença. Para a gente vai, que a gente vai comer... Diferença. E não é cru. E não é cru. E para a gente, que a gente vai comer peixe alguns dias depois, essa manipulação a bordo que ele não fez vai fazer uma diferença muito grande. Porém, a gente tem um problema que é pós-desembarque. Então, a manutenção da qualidade ainda é muito falha. Logística. Até nos próprios restaurantes. Então, a gente vê, às vezes, se faz um trabalho excepcional, não é a maioria, mas se faz um trabalho muito bom nos barcos. Faz uma logística muito bem feita. E, às vezes, chega num restaurante e o cara não sabe tratar o peixe. E aí... faz contaminação cruzada de pele com a carne, e faz esse tipo de coisa. E aí, às vezes o pessoal se questiona, por que meu peixe está ficando ruim tão rápido? E ele não vê essa falha na manipulação. Essa cadeia toda. Exato. Né? Então, Mas nesse sentido, César, eu vejo que a gente até melhorou um pouquinho nos últimos 15 anos, vamos pegar aí esse intervalo. Né? Mas o que eu vejo, João, é muito individualismo de alguns restaurantes e tal, ele achar o seu nicho e cada um faz do seu jeito. Não seria, talvez, uma oportunidade de pensar numa estratégia mais guarda-chuva, né, para melhorar como um todo? Isso não vai acontecer. Não vai? Não. A mesma coisa você faz parte do negócio. A mesma coisa você tá no meio do deserto do Saara e fala, mas eu gosto de água gelada. Desculpa, não vai acontecer. Tá? A gente vive num país de um individualismo muito grande, porque isso é um privilégio que o brasileiro tem. Se você estiver na Sibéria, se você não for coletivo, você morre. Concordo. Entende? Porque as agressões da natureza sobre o ser é muito forte. Aqui, se você não estudar, se você não trabalhar, você morre. Você não morre. Vai lá na Cracolândia. Né? Você tem lá um monte de zumbis vivos, entende? Que eles sobrevivem a uma situação extremamente complicada. A gente não tem um inverno rigoroso, a gente não tem terremoto, nós nunca tivemos guerra. Então, a gente briga entre a gente. Entende? Então, o cara monta um restaurante, a única coisa que ele quer, na sua grande maioria, tá? Que é lucro. Ele não está nem aí, sabe? Ele compra o custo-benefício que dá para ele vender com uma boa margem e vai para cima. 90%, eu estou chutando agora, eu acho, 90% dos restaurantes não sabe a cultura japonesa, não sabe o valor da gastronomia japonesa. Entende? Era o ajudante do ajudante do ajudante do ajudante que foi contratado para ser chefe de um empresário que pegou o dinheiro e viu que tem gente que come sushi, vai lá e montou um restaurante. Decora o restaurante com um leque, com aquela lanterna japonesa, com um prato, e fala assim, aqui é um restaurante japonês. Não é assim. O japonês entra lá e fala assim, que é isso? Entende? Então, assim, existe uma distância muito grande. Infelizmente, isso acontece principalmente na culinária japonesa. Você não vê essa miscigenação gastronômica na italiana. Concordo. Você já viu algum espaguete com manga? Boa. Viu? Você já viu um prato francês, entendeu? Com traços brasileiros? Não tem. Quando tem, é nível Lohan, é nível Clos Troaglot, que aí o cara tem um nível altíssimo e aí ele vai buscar um elemento, tá? Mas que compõe aquela alta gastronomia. O nosso não. Este episódio é um oferecimento da Frumar e da Bom Porto.
E o interessante é que isso aconteceu justamente numa cultura, talvez uma das mais rígidas, né, que é a oriental, Sim. que se permitiram, de certo modo, entrar esses outros que não fazem parte da cultura japonesa. Tinha poucos chefes japoneses. Poucos chefes de verdade. Japoneses de verdade, tinha muito pouco. Aí, e na cultura japonesa, um chefe não ensina. É o aprendiz que aprende, que rouba o conhecimento. Entendi. Diferente das outras, né? Que o cara ensina passo a passo de como fazer. Então, ele não ensina. Então, o ajudante brasileiro, tá, que inicialmente teve muitos nordestinos, porque não tinha o status de chefe aqui. Certo. E se você olhar hoje, por exemplo, você entra num restaurante da Helena Rizzo, do Alex Atala, e você olha todos os ajudantes, é filhinho de papai. Classe média, média alta. O cara largou o Dante Alighieri, foi fazer Senac ou em Morumbi e está trabalhando lá. Você entra num restaurante japonês, todos os ajudantes de cozinha é de classe muito baixa. O cara está trabalhando em troca do salário. E não em troca da arte, da cultura. É mínimo isso acontecendo. Então se dispersa muito. E o cara vai colocar elementos da cultura dele. Certo. Goiabada. Agora, Jun, deixa eu só fazer uma pergunta, né? Entrando no tema que a gente tá falando, a culinária japonesa, não a culinária japonesa, os restaurantes japoneses, de uma maneira geral, não estou falando do seu restaurante de culinária japonesa realmente tradicional, mas a culinária japonesa, de uma certa forma, o sushi, vamos falando assim, ele aumentou bastante o consumo de pescado no Brasil. Sem dúvida. Então, eu acho que esse tipo de culinária, essa forma... Alteração da cultura culinária. Isso, não é nem alteração. A divulgação. Exato, a divulgação. Porque eu acredito que, tipo, por exemplo, tem que ter uma entrada. Tem que ter uma entrada. Então, o cara que nunca comeu comida japonesa ou que nunca teve acesso a esse tipo de coisa, ele não vai, a princípio, no seu restaurante. Sim. Mas ele começa, a prova, e a princípio nem gosta, e aí prova tal. E aí chega um ponto, claro, que ele precisa de uma evolução própria dele, e chega um ponto que ele vai querer realmente uma experiência, uma coisa diferenciada, realmente a comida japonesa na essência. E aí ele vai procurar Jun Sakamoto e alguns outros que a gente vê aí numa mão, praticamente, aqui no Brasil. Eu acho muito interessante isso, e a gente vê com os peixes de uma maneira geral. Quando a gente fala, por exemplo, do salmão. O salmão é um peixe que é fácil de comer. Tem um gosto padronizado, tem um gosto fácil, um gosto leve. Todo peixe vai ter praticamente o mesmo sabor, com poucas variações. E aí se inicia no salmão e aí parte, claro, como eu falei, precisa de uma evolução pessoal, de aperfeiçoamento do paladar, como um vinho, né? Como um vinho, você começa num vinho. Normalmente começa no vinho seco, no vinho doce e depois vai para o vinho. E aí você tem essa evolução. E você aumentando a base, você consegue chegar nessa evolução com culinária, não só de culinária japonesa, mas de consumo de pescado de uma maneira geral. Porque muita gente não gostava de peixe, né? E agora está consumindo, né? Sim. Assim, bom, uma coisa eu quero deixar claro. Eu não vejo como negativo ou positivo alguma coisa. Eu só fiz um relato histórico. Foi o que aconteceu. Claro. Tá? E eu tenho até uma justificativa para isso. Tá? Então, assim, eu comecei justificando exatamente porque não tinha chefes, não tinha escola. Tá? E o número de restaurantes cresceu numa velocidade onde os ajudantes foram tapando esses buracos por uma demanda natural
que é ótima de fato, tá? Mas foi se distanciando da culinária japonesa tradicional. E aí eu só comparei que com a italiana isso não aconteceu, com a francesa. E aí, como você falou, aí sai o peixe, entra a goiabada. Mas só um detalhe que é o seguinte: toda culinária é uma representação cultural, toda culinária. Tá? Então, assim, se eu te colocar um espaguete à bolonhesa e falar que da onde vem esse prato, da Itália, tá? Ele representa, tá? E pratos que representam uma cultura, às vezes, leva muito tempo. Mas o que é representação cultural? É o que o povo come. É o que o povo come. Tá? Então, eu não sou contra, tá, essa miscigenação da gastronomia japonesa com a brasileira. Infelizmente, ela foi feita de uma maneira onde quem fez a miscigenação, tá, são pessoas de baixa referência. Claro. Tá? Porque a francesa ou a contemporânea, o menino que está lá no restaurante do Alex Atala, ele viajou o mundo com o pai dele. Ele tem referências. Né? Entendi, ficou claro. E os jovens, infelizmente, né, por um país pobre como é o nosso, o cara foi procurar um emprego, né, ele vai colocar o que ele... A referência era outra, né? Era a comida que ele comeu a vida inteira. Claro. Mas isso é um processo. Daí vai nascer tá, chefes que vai fazer uma combinação mais rica e isso vai começar a se tornar relevante, mas é natural, mas leva um tempo. Claro. Mas assim, eu acho que a gente pode até firmar uma questão do ponto de vista cultural, não é legal, ponto final. Mas teve a sua contribuição e é inegável, inclusive, César, em churrascaria, né? O sushi é a porta de entrada. É a porta de entrada de churrascaria. Então, o consumo de pescado, pensando nessa temática, ganhou muito através do sushi a participação na churrascaria. Isso. Né? Então, isso é relevante, né? Certamente, João, aquele sushi abrasileirado, mas é consumo de pescado. Né? Pessoal, um recado aqui da Frumar. Do mais renomado restaurante até aquele almoço de domingo, todos têm um desejo em comum: desfrutar sabores nada rasos e obter uma profunda satisfação. Adquira a Frumar agora mesmo e garanta incríveis experiências gastronômicas. Frumar, você, chefe dos mares. Quando eu abri meu restaurante, muita gente falou para mim: cara, esse teu jeito aí não vai dar certo. Por quê? Porque não existia. Aí eu pego uma culinária que não era cara, certo? Porque todos os restaurantes japoneses que existiam eram simples, tá? E abro um restaurante sofisticado, certo? Nível fazano, nível coisa assim. Aí você esquece, não vai dar certo. Bom, eu estou no mercado há 23 anos. Mas Jun, precisa, toda a área precisa ter referência. Precisa. Para onde vai? Sim. Entendeu? Então, esse é o seu papel. Então, todos os outros veem, esse é o caminho. Esse é o caminho, a forma de fazer dessa forma. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por mais que você tenha uma popularização independente da área, do tipo de culinária, precisa ter uma referência porque senão realmente se perde, foi o que aconteceu antes. Então, quando você não tem referência e o cara aprendeu aquilo ali que é fazer de qualquer jeito, coloca o peixe em cima do arroz e diz que é sushi, então você perde a referência. Sim. Eu fico feliz mesmo, assim, é uma conquista pessoal de uma certa forma, dentro dos profissionais de restaurante japonês, ter me tornado uma referência. Sim. E eu vou dar um spoiler agora, que eu estou com um projeto, tá, de se eu me tornei uma referência, eu quero mostrar quais são as minhas referências. Boa. Então, é um produto que nós estamos desenvolvendo, está em nível de negociação. Eu vou para o Japão. Que legal. E vou mostrar as minhas referências no Japão. Eu vou mostrar, por exemplo, vou falar de atum. Como que o japonês trabalha o atum, desde o momento da pesca até o momento que ele chega no balcão. Sim. E aí vai todos os outros pescados, vai o arroz, vai o wasabi, vai o vinagre.
Porque todo mundo, quando fala de sushi, só está preocupado com o peixe. O peixe. Né? Mas não. Mas a alma é o arroz, é o chari. É o chari. Né? E isso daí é algo que eu conquisto os meus clientes, que falam, não, agora é diferente. Falam, mas o salmão que eu uso é igual de um outro restaurante. Falam, não, tem alguma coisa diferente aqui. É onde você... Ô, João, eu vou fazer uma pergunta cirúrgica agora. Bora. Que dependendo da sua resposta, pode ser que não está tão relacionado ao pescado em si, mas sim à organização da cadeia como um todo. Eu tive a grata satisfação de ser amigo do Issal, talvez a maior influência da culinária oriental original, sim, e que nos deixou há poucas semanas atrás. Sim. E uma coisa que me gravou muito, uma visita que ele fez no projeto que eu conduzo lá em Jaguariúna, que o César conheceu, ele pegou na minha mão, Fábio, o maior sócio do empresário brasileiro é o governo. E ele falava sócio majoritário, sócio majoritário. E aí eu te pergunto, qual é o maior desafio hoje para o teu tipo de negócio? Impostos, tributos ou qualidade do pescado? Gestão. Como? Gestão. Gestão dos como dois. Um todo. Como um todo. Não tem como. Primeiro, o produto que você vai colocar no mercado. Você tem que estudar direito aonde você vai colocar. Não adianta eu querer pegar querer fazer um sushi de ticket de R$800, tá? E abrir esse restaurante em Barueri. Claro. Não vai dar certo. Claro. Tá? E também não adianta eu querer chegar lá nos Jardins e montar um rodízio de sushi. Também não vai dar certo. Também não vai dar certo. Interessante. Então, assim, primeiro, ponto de largada. Que produto que você vai colocar, em que lugar que você vai colocar. Estudo de mercado. Estudo de mercado, tá? Que quase ninguém faz. Sim. Tá? Depois, quando você monta o cardápio, ter a ficha técnica dos produtos, treinamento do atendimento, treinamento de produção, definição exata do design do prato, ter controle do CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Certo. Entendeu? Ter ali um bom DRE, onde você sabe qual que é o teu custo de ocupação, qual que é o tamanho da tua folha, qual que é a tua margem desejada. Isso tudo é super importante. Okay. Antigamente, a gente não tinha, de fato, esse sócio. Sim. Eu lembro no passado, porque no passado você não emitia cupom fiscal, você tinha um talão, você emitia o imposto só para quem pedia, né? A nota só para quem pedia. Hoje não. Tá? Hoje é assim, você pensou em abrir um restaurante, o governo já quer uma fatia. Pensou, só de pensar. Só de pensar, entendeu? Na hora que você aluga um imóvel, você já está pagando no governo. Tá? Na hora que você contrata funcionários, você nem abriu a casa, você está contratando, você já está pagando o governo. Aí você inaugura. Se você faturar, ele vai tirar a fatia. Se você tiver prejuízo, a fatia dele está garantida. E se você fechar, você tem que pagar para ele. Para fechar. É um absurdo. Se tiver um centro de manipulação para receber o pescado, pelo amor de Deus, 2 impostos. 2 impostos, um em cima do outro, na venda do mesmo produto. Pois é. Então, assim, é muito difícil aqui no Brasil. Está muito difícil a gente sobreviver como empresário aqui no Brasil. Este episódio é um oferecimento da Frumar e da Bom Porto. E, John, dry edge, maturação, que é uma alternativa para aumentar um pouco a vida de prateleira do pescado. Modinha ou tendência sem volta? Realmente é algo que veio para ficar? É uma tendência, tá? Onde aumenta a variedade de proposta. Não que ele substitui. Isso é importante. Assim, o dry age não entrou para substituir o churrasco que nós comemos outro hoje. Produto, né? Outro produto. E nem para substituir o congelamento, ultracongelamento. Também não. Altera O objetivo é diferente. O objetivo do dry age de pescado é a busca de um outro sabor. Isso é importante. O ultracongelamento é logística de mercado. Conservação. Eu vou tirar um atum lá da Espanha
e vou mandar para o Japão e ele vai ter que ir de navio. Se não for ultracongelado num container para isso, esquece, não vai chegar. Agora, dá para... pode falar, Sérgio. Uma coisa interessante disso é que, de certa forma, começou um processo de maturação aqui no Brasil, assim, de maturação de pescado, por conta de durabilidade, então, de manutenção aumento de vida útil. Tá. Então, o que foi? Pega o peixe, segura lá, principalmente a questão do atum, né, que tem a questão da sazonalidade, não, a pesca uma vez por mês e só chega na lua minguante e tal, a maior parte da pesca. E aí precisava manter o peixe até a outra rodada de pescado. E aí se mantia inibição de proliferação bacteriana, aquela coisa toda, e acontecia algumas alterações no peixe. E essas alterações eram a maturação. E aí começou justamente a novos sabores, novas texturas, coisas diferentes. Existem alguns peixes que é muito interessante passar por um período de maturação. Tem alguns outros peixes que não aguentam muito tempo. Melhor não. Então você precisa trabalhar, não vou maturar todo o peixe, vou fazer isso. Você pode conservar o peixe um pouco mais, um prolongamento da conservação que ele vai maturar. E também você pode fazer a maturação intencional em alguns peixes específicos, e aí você vai ter que trabalhar isso aí, e aí tá o cara aqui que entende disso, de saber qual o melhor momento de comer aquele peixe específico. Esse cara não está aqui. Não tá aqui. Eu nunca maturei. Nunca maturei. O que eu ia perguntar é que também não é todo pescado que dá para maturar, não pela espécie, mas pela forma como ele foi pescado, abatido e sangrado. Né? Com certeza tudo isso entra no resultado final. Mas não tenho a menor dúvida. Tá? Então, eu já acho arriscado fazer esse processo, porque assim, até o peixe chegar na minha mão, eu não sei o que aconteceu antes. Não sabe do histórico dele. Aí eu vou fazer uma maturação daqui para frente, eu não sei o resultado. Porque quando você, lá no Japão, né, na hora que o peixe chega, vem uma etiqueta dele que fala o nome da mãe do peixe. Se ele não estiver vivo, né? Se ele não estiver vivo. Né? Na sua grande maioria. Entendeu? Porque assim, lá no Japão hoje, uma grande parte de pescados comercializados são criados em fazendas. E rastreados. Né? O yellowfin, o olhete, né? O yellowtail, tá? Ele, lá no Japão, nos Estados Unidos, ele é visto quase como um salmão é visto aqui. Né? Eu lembro de, lá no Tskid, a Mari me falando, a Mari Hirata me falando assim, aquele linguado lá é de cativeiro. Falei, como é que você sabe? Ela foi lá, virou o linguado. O linguado não é branco de um lado, escuro do outro. Ela vira, o lado branco tem um monte de manchas escuras igual o lado de cima. Isso. E ela me falou, porque como ele fica em piscinas, muitas vezes quando ele está nadando, ele está recebendo a mesma luz de cima, refletida pelo fundo da piscina, batendo embaixo dele. Olha que interessante. Por isso que ele cria essas cores. Ele é bronzeado dos dois lados. Dos dois lados. Então, desse jeito, você consegue. Aí lá no mercado, você pega o hirame, o linguado, mais caro é o natural. Certo. O de cativeiro é mais barato. É isso que eu falo para o pessoal de restaurante, que o pessoal se interessa, a questão de maturação e tal, mas o peixe que consegue para maturação tem que ser muito bem escolhido. Nossa Senhora! Então, tem que ser um peixe. Isso que você falou, Fábio, a questão da sangria, a questão da manipulação e tal. E muitas vezes o restaurante não tem essa informação. Não tem. Você recebe um peixe que já passou na mão de 2, 3 e você não sabe o que aconteceu. E para ele vai ser assim, ele põe para maturar, ele vai lá, tira uma fatia, agora ficou gostoso, vou começar a servir. Mas não existe uma regulamentação sanitária para isso. Não existe. Não existe. Oi? Isso é uma coisa... Não existe. Não existe. Isso é uma coisa séria para se falar. Séria. A regulamentação sanitária é ridícula. É muito séria, César, porque a gente só está falando da qualidade da carne. Mas se não for bem feito a asepsia... Você pode ter muitos problemas. Muitos problemas. E levar o problema para dentro da câmara fria. Não, exato. E para dentro do corpo dos clientes. Depois para dentro do cliente. Então, eu vejo às vezes o pessoal fazendo de qualquer jeito, sem cuidado. E isso pode
Até agora eu não tenho visto grandes problemas, mas se acontecer e quando acontecer um problema, que se continuar do jeito como se está fazendo, vai acontecer algum problema e todo mundo vai se prejudicar com isso. Então, será? Sabe como é que eu vejo isso? O cara foi lá e fez. Tá? Aí o cliente vai lá e cobra. Aí ele tem uma desinteria, porque eu não consigo ver algo que seja pior do que isso. Tá? Ele tem uma desinteria, passar mal, tal, não sei o quê. Sabe o que ele fica pensando? Deve ser aquele miojo que eu comi. Às vezes é difícil você identificar a origem do seu mal-estar. Mas eu acho que o que vai acontecer, César, é que a hora que começar a ter esse tipo de problema, não vai vir uma legislação, vai vir uma determinação. Não pode mais fazer isso. Aí é ruim para todo mundo. Olha, eu conheci o Roberto Imai numa situação bem interessante. Veio uma determinação de que, a partir de um certo momento, todo restaurante japonês ia ter que congelar o peixe. Lembro disso. Você lembra disso? E eu, nessa época, era presidente da ANR, da Associação Nacional de Restaurante. Aí começamos a trabalhar. E a gente queria falar com a Anvisa. A Anvisa não queria receber. A Anvisa só recebeu a gente porque a gente foi para a Fiesp e o presidente da Compesca, que é o nosso querido amigo Imai, mandou um pedido pela Fiesp. Através da Fiesp. Aí não teve como eles falar assim, não vou receber. Tá? Isso aconteceu porque uma jornalista noticiou uma pessoa que foi infectada com um verme do salmão. De Phyllobothrum lato. Tá? Aí, assim, isso noticiou, gerou um caos. Eu lembro de situações assim, fizemos uma reunião, todo mundo extremamente preparado. A primeira reunião era uma reunião pequena, e eu virei assim, o pessoal falou assim, pelo amor de Deus, gente, se o jornalista ligar, fala que no meu restaurante não aconteceu nada. Isso. Não, o meu tá normal. Meu salmão tem procedência. Tá? Eu orientei. No dia seguinte saiu uma matéria de um restaurante a meio quarteirão da onde nós fizemos a reunião, que foi lá na Gaiama da Bandeira Paulista. Meio quarteirão dali tinha um outro restaurante, o cara não participou de nada disso, e ele deu a seguinte notícia, né? Eu perdi 70% dos meus clientes com isso. Acabou de perder os outros 30. Boa. Acabou de perder os outros 30. Irresponsabilidade. Entendeu? Por quê? Porque não tem um media training de um setor extremamente pulverizado. Tá? E esse negócio começou a crescer. Aí a BCJ fez uma reunião querendo determinar, entendeu? Que nós tínhamos que congelar. Né? Aí eu fui nessa reunião. Aí era uma reunião grande lá no Hotel Nikkei. Eu levantava a mão, né? Aí o pessoal que estava na bancada falou, de um quer falar. Quando eu ia falar, alguém entrava e começava a falar. Aí eu esperava, daqui a pouco levantava a mão de novo. O que eu queria falar? Gente, não dá corda para isso. Pois é. Não é isso, sabe? Vocês estão jogando álcool na fogueira. Tá? Aí eu queria levantar nada. Sabe? E dava de novo. Eu falei, gente, desculpa, eu quis ajudar. Ninguém quer me ouvir, então vou embora. Fui embora. E aí veio esse negócio da BCJ de que, olha, para ter o selo de qualidade vai ter. E aí me ligaram, os diretores da BCJ falaram, John, eu queria que você participasse. Eu era da INR. Eu falei assim, cara, não vou. Aí falou, mas você topa de colocar o selo? Eu falei, não topa. Porque está errado. Sim, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Eu vejo muito essa questão de ataques ao setor de pesca, de pescado, de uma maneira geral, com um monte de inverdades, ou até com algumas verdades mais ditas fora do contexto. E aí o pessoal começa a se justificar, e aí você dá a resposta e o cara dá outra resposta e você está dando mais ibope. Isso. Então não é muito melhor você ficar... Não dá conversa. Não dá conversa. Deixa. A não ser que vai ser bom pro teu negócio. Até porque se você pega há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, pescado é a melhor coisa para a sua saúde. Então, peixe é a melhor coisa para a sua saúde. E agora não é mais? Exato. Por que não é mais? Sabe o que eu acho ridículo? As pessoas chegam e falam assim, o salmão, nossa, ele toma remédio,
Ele tem uma ração, não sei o quê. Uma hora é ruim porque come soja, outra hora porque come farinha de peixe. Mas não é perigoso. O cara fala assim, vem cá, você come frango da Sadia? Né? Você quer comparar? Vamos. Não, a questão do frango, eu até defendo o frango também. Mas, enfim, se a gente for ver, primeiro, a questão de alimento, não existe alimento 100% seguro. Isso é uma afirmação. Não existe alimento 100% seguro. A gente trabalha para que essa porcentagem seja mitigada. E outra, todo alimento, se você procurar bem, vai ter coisa boa e coisa ruim. Claro. A salada que você come tem muita coisa ruim. Claro. Toma 10 litros de água por dia, vai fazer mal. E outra coisa, não cuida bem da salada, é pior do que qualquer outra coisa. Não lava bem, né? Não lava bem. Brócolis. Cheio. Então, o que acontece? O ideal é sempre você variar o peixe, variar peixe de cultivo, variar peixe de pesca, variar o tipo de proteína. Então, aí você consegue ter os benefícios de todos aqueles alimentos e minimizar os malefícios. Então, essa é uma utopia, essa coisa de tipo assim, essa comida não vai tal. Se não fizer mal na hora, vai fazer mal depois de 10 anos você comendo aquilo. Não, e olha, as instituições, né, assim, públicas que deveriam preservar a nossa saúde, nós fizemos essa reunião, foi quando eu conheci o Roberto, e aí, no meio da conversa, eles falaram, não, olha, a gente já desistiu dessa determinação. Né? E aí a conversa ficou mais suave, né, tal. Convidei-as para participar de um evento que a nossa associação faz. E eu perguntei, né, falei assim, quantos casos, né, dessa verminose teve, né? Falou, 2. Pois é, estamos aqui discutindo o quê? Exato, você quer fazer uma determinação por causa de 2 casos. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, meu, que incompetência. Mas aí quando cai na mídia, então é muito complicado, isso. A forma como é passado, a forma como é inflado por isso que é melhor. Deixa quieto. E essas tecnologias que a gente está falando, né, de maturação, de tudo mais. Por exemplo, a Anvisa, até onde eu saiba, até hoje não tem uma determinação de como fazer o sous vide. Certo. E todo mundo está fazendo que é o sous vide. cozimento lento. Então, é assim, ele funciona, dá certo, tá? Só que eles ainda usam aquela tabela que até certa temperatura a bactéria não se multiplica. Depois dessa temperatura começa a se multiplicar e depois multiplica numa velocidade absurda. Aí quando chega em 100 graus, aí ele morre. Ele tem aquela tabelinha. Entendeu? E aí, assim, 60 graus, nessa tabelinha é perigosíssimo. Mas você embala a vácuo, deixa com gordura lá dentro, tudo você faz. Não tem problema nenhum. Mas não tem determinação. Não tem uma metodologia padrão. E eles puxam a régua lá para baixo. Pois é. Esse que é o problema. É o risco. E ele puxa a régua para baixo, fiscaliza restaurante que tem um rigor, mas não fiscaliza o boteco de esquina. É complicado. César, João, o papo tá bom. Mas a gente já chegou no nosso tempo. O João tem compromisso daqui a pouco, tem reunião. Então a gente encerra por aqui. João, legal. Obrigado, tá? Muito rico esse bate-papo. César, obrigado também. Que legal. Este conteúdo foi relevante para você? E você, como empresa, considera que iniciativas como estas fomentam o consumo de pescado? Então, faça como a Frumar Pescados. Patrocine este podcast para que a comunicação séria e responsável tenha vida longa. Um forte abraço. Até o próximo. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Seafood Brasil. Um aquário onde você mergulha para saber as principais novidades do pescado. Toda segunda um novo episódio. Um patrocínio de Frumar e Bom Porto. Até a próxima.